Seja muito bem-vindo ao Essência Cristã, um espaço onde não buscamos apenas falar de Deus, mas encontrá-lo de verdade. Aqui não nos contentamos com religião vazia, tradição morta ou fé de aparência. Nossa missão é uma só: voltar à essência do Evangelho, à cruz, à santidade, ao fogo do Espírito e ao coração ardente por Cristo. Hoje, vamos enfrentar uma pergunta incômoda, mas necessária. Uma pergunta que muitos evitam, mas que ecoa nos corredores silenciosos de milhares de vidas cristãs. Por que tantos cristãos esfriam na fé? E mais ainda, qual é a verdade que poucos têm coragem de falar? Prepare-se ao coração, porque o que você ouvirá agora não é apenas uma mensagem, é um chamado ao despertamento. Por que tantos cristãos esfriam na fé? A verdade é que poucos falam. Você já notou como tantos que um dia clamavam aleluia, com lágrimas nos olhos, hoje não conseguem lembrar o nome de Jesus com um bocejo? Como aqueles que outrora se ajoelhavam em oração até o chão ficar marcado, agora mal se ajoelham diante da TV? Por que tantos cristãos, sim, cristãos, esfriaram tanto na fé que até o fogo do Espírito Santo parece ter se tornado apenas uma brasa apagada? A resposta não está nas circunstâncias, não está na perseguição, não está no mundo. A verdade que poucos falam é esta: a apostasia começa não com uma negação de Cristo, mas com uma domesticação dele. Nós transformamos o Cordeiro de Deus em um gatinho de pelúcia, trocamos a cruz por um sofá confortável, substituímos o clamor do Getsêmani por músicas suaves que nos embalam para o sono espiritual. Queremos um Jesus que nos abençoe, mas não nos confronte. Um Salvador que nos salve do inferno, mas não nos tire do pecado. Um Senhor que nos dê paz, mas não nos peça sacrifício. Leonard Ravenhill dizia com sua voz áspera e seu coração em chamas: a igreja moderna está mais preocupada em ter sucesso do que em ser santa. E ele tinha razão. Vivemos em uma era em que a fé foi reduzida a um estilo de vida, um acessório espiritual, como um colar com uma cruz ou um versículo de capa de Instagram. Mas a verdadeira fé não é um estilo, é um fogo. E fogo não se apaga sozinho. Ele é sufocado. E como temos sufocado esse fogo? Sufocamos com o entretenimento, com a distração constante, com a busca de prazer em vez de santidade, com a substituição da oração pela ansiedade, da Bíblia pelo celular, do altar pelo algoritmo. Trocamos o silêncio sagrado por ruído religioso. Cantamos hinos com a boca, mas nossos corações estão a quilômetros distantes do trono da graça. E sabe o que é mais trágico? Muitos nem percebem que esfriaram. Acham que estão bem porque ainda vão à igreja, ainda dizem amém, ainda levantam a mão na música. Mas Jesus, em Apocalipse 3, falou diretamente à igreja de Laodiceia. Você diz: estou rico, já tenho tudo de que preciso. E não percebe que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. A mordidão espiritual é a mais perigosa das temperaturas. O frio sabe que está frio. O quente sabe que está quente. Mas o morno pensa que está bem. E é justamente contra o morno que Cristo diz: vomito você da minha boca. Por que tantos esfriam? Porque deixaram de buscar a Deus com todo o coração. Porque confundiram religião com relacionamento. Porque priorizaram o conforto acima do caráter. Porque preferiram a bênção ao bendito. A verdade que poucos falam é esta: Deus não está interessado em adoradores casuais. Ele busca adoradores em espírito e em verdade, os que o adoram com fome, com sede, com urgência, com lágrimas. Você já chorou por sua própria santidade? Já se desesperou por ver o pecado em sua vida? Já passou uma noite inteira clamando por avivamento, não para a igreja, mas para o seu próprio coração? Ou será que você já se conformou com uma vida cristã medíocre, onde o máximo de santidade que você busca é não fazer nada de errado demais? Leonard Ravenhill não tinha medo de dizer: a igreja precisa menos de programas e mais de poder, menos de organização e mais de unção. E ele estava certo.
Estamos cheios de eventos, mas vazios de encontros com Deus. Cheios de teologia, mas famintos de transformação. O esfriamento da fé não acontece da noite para o dia. É um processo lento, quase imperceptível. Começa com um deslize aqui, uma concessão ali, uma oração a menos, uma leitura bíblica adiada, um pecado tolerado. Até que um dia você percebe que o fogo se foi e nem lembra quando foi a última vez que sentiu o coração arder ao ouvir o nome de Jesus. Mas há esperança, sempre há esperança, porque o mesmo Deus que repreendeu a igreja de Laodiceia também disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Deus ainda bate, Ele ainda chama, Ele ainda espera. Mas Ele não força a porta. Ele respeita a nossa liberdade, até mesmo para nos afastarmos dele. Então hoje eu te desafio. Não se contente com uma fé morna. Não se conforme com uma vida espiritual superficial. Volte ao primeiro amor. Volte à cruz. Volte ao Getsêmani. Volte ao lugar onde você se rendeu de verdade, não por religião, mas por revelação. Porque o mundo não precisa de mais cristãos nominais. Ele precisa de homens e mulheres que ardam por Deus, que vivam como se o céu fosse real e o inferno fosse próximo, que não temam perder tudo, desde que ganhem a Cristo. A verdade que poucos falam é esta: Deus está esperando por um remanescente, não por uma multidão barulhenta, mas por um coração quebrantado. Não por templos cheios, mas por almas vazias de si mesmas e cheias dele. Que você não seja mais um que esfriou, que você seja um que acendeu de novo, e desta vez com um fogo que o mundo não pode apagar, o diabo não pode roubar, e o tempo não pode esfriar. Porque no fim, não importa quantas vezes você tenha caído, importa se você está disposto a levantar e correr de volta para os braços do Pai. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe que ela termine aqui. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu comentário, estamos orando por você. E se ainda não é inscrito no Essência Cristã, clique em inscrever-se e ative o sininho, porque aqui não buscamos seguidores, buscamos adoradores de verdade. Lembre-se, a essência da fé não está em palavras bonitas, mas em uma vida transformada por Cristo. Até a próxima. Que o fogo do Espírito Santo arda em você, não como uma chama passageira, mas como fogo eterno. Em nome de Jesus.